Em agosto de 1993, o violento assassinato de Derek Ruby, de apenas 4 anos, chocou a pequena comunidade de Savona, Nova York. No entanto, os moradores ficaram ainda mais chocados quando souberam quem era o agressor, um menino de apenas 13 anos chamado Eric Smith. Como alguém tão jovem poderia cometer um crime tão brutal contra uma criança de apenas 4 anos? Smith não só tirou a vida do pequeno Ruby, mas também o torturou e depois o sodomizou seu cadáver com um pedaço de pau. Depois de confessar o assassinato, Smith afirmou que simplesmente explodiu depois de enfrentar anos de bullying na escola. Ele queria descontar a sua raiva em alguém, e Ruby acabou sendo a infeliz vítima deste crime. Smith foi condenado sim por assassinato em segundo grau e passou 28 anos atrás das grades antes de ser libertado em 2022. Enquanto ele está agora na casa dos seus 40 anos, tentando levar o resto da sua vida o mais normal possível, esse assassinato arrepiante e cruel continua a persegui-lo. Afinal, a família do pequeno Ruby não acredita que ele não vá cometer este tipo de crime novamente. Oi família, Companhia True Crime. Este caso, ele é extremamente difícil de contar. Eu não gosto de fazer casos onde tem crianças e tudo mais, mas eu acho de extrema importância a gente trazer sim, né? Porque a gente precisa ficar em alerta. Este caso é muito triste porque foi a primeira vez que o pequeno Ruby tinha saído de casa, gente. Então não era nenhuma coisa assim que os pais não cuidavam ou que vivia na rua, sabe? São coisas que a gente não consegue entender por que acontecem, né? Então tem algumas partes que chega assim, dá um embrulho no estômago e um mal-estar, tá? Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você não assista esse vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, um vídeo que não tem a ver com criança, mas eu acho que é de extrema importância a gente conversar sobre os perigos, né, e como, sei lá, tem gente louca no mundo, e principalmente trazer a reflexão de que esse rapaz aí, né, que agora tá aí na casa dos 40 anos, ele está solto, né, ele fala que ele não vai cometer esse crime de novo, mas sabemos que a maioria fala isso ali na hora de passar num psicólogo, num psiquiatra, porque obviamente, né, quem vai falar que vai cometer o crime de novo, né? Aí nem sai da cadeia. Bom, mas para quem não me conhece, é novo aqui, muito prazer, o meu nome é Jéssica Barbosa. Esse canal é pra gente não só falar, narrar os casos criminais, mas também pra gente trocar uma ideia e trazer algum tipo de reflexão. Porque pra mim não faz sentido só chegar aqui e contar o caso. Pra mim faz sentido a gente trocar uma ideia e aprender alguma coisa sobre isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer fazer parte da nossa família Companhia True Crime, se inscreva no canal. Lembrando que os nossos vídeos são sempre às quintas e sextas às 21 horas. Então, chega de blá 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 e bora pro vídeo. Nós já vamos começar com o fatídico dia do crime, que foi o dia 2 de agosto de 1993. Nesse dia, o pequeno Ruby, ele estava de férias ali do prezinho, da creche, e estava tendo um acampamento de verão bem próximo da casa dele. Era tipo um quarteirão da casa dele. Então, ele, né, piquititinho, 4 anos apenas, a mãe falou, não, filho, pode ir sozinho, né, e lá no acampamento tinham várias vizinhas e várias pessoas ali conhecidas. A mãe não se preocupou muito,
Mas, claro, ficou um pouquinho apreensiva porque era a primeira vez que o pequeno Ruby saía sozinho. E a última coisa que ele disse para a mãe dele foi: "Eu te amo, mãe". No entanto, o que deveria ser uma caminhada tranquila e divertida para o pequeno Ruby até chegar a esse parque aí para ele brincar com seus amiguinhos, acabou se tornando uma caminhada mortal, porque ele, infelizmente, acabou encontrando Smith, um garoto de apenas 13 anos, mas com uma raiva dentro dele que eu acho que dá para umas 3 vidas aí de tanto ódio dentro desse menino. Não sei se seria ódio, se seria algum tipo de espírito para quem acredita nessas coisas, mas esse menino realmente era coisa ruim mesmo. O Smith acabou chamando o pequeno Ruby para o meio da floresta, falando para ele que ele conhecia um atalho para ele chegar no parque mais rápido, e o menino de apenas 4 anos acabou indo com ele, porque a gente sabe, né, que criança gosta de criança um pouco mais velha, porque até então o Smith ele tinha apenas 13 anos. E o pequeno Ruby entra para o meio da floresta com o Smith. É então que Smith estrangula o pequeno Ruby e o tortura com várias pedradas, e depois de tirar a vida do pequeno Ruby, ele pega um pedaço de pau e introduz dentro de Ruby. Se é que vocês me entendem, né? Que tem coisas que eu acho que eu não preciso deixar claro aqui, né? Mas ele deixa o garoto lá jogado no meio da floresta com esse pedaço de madeira dentro dele e foge. Logo após algumas horas que aconteceu esse crime brutal, começou a chover e a mãe do Ruby acaba saindo para ir buscá-lo no parque para ele não se molhar, porque ele não tinha levado guarda-chuva e ninguém esperava que fosse chover tão de repente. E é quando, para a tristeza de uma mãe, ela chega até esse parque e pergunta do filho dela. E todo mundo fala que ele nem foi lá, ele nem sequer apareceu lá. E é aí que começa o desespero de toda a família, né? Então eles chamam a polícia e a polícia não demora muito tempo para achar o corpinho do Ruby, porque esse crime aconteceu a pouquíssimos quarteirões do parque. Lembrando que esse parque, ele era só um quarteirão da casa do pequeno Ruby. Todos ali, obviamente, ficaram muito chocados e espantados com tudo isso que tinha acontecido. Não era uma coisa comum ali da região, não em lugar nenhum, né, é comum acontecer um crime desse, mas tem alguns lugares que a gente sabe que tem uma criminalidade maior. Mas não era o caso lá dessa região do bairro deles. Então, todos os vizinhos ali começam a especular o que tinha acontecido. Será que tinha algum serial killer solto? Será que tinha algum criminoso, algum pedófilo, alguma coisa desse tipo, né? Mas, obviamente, eles não imaginavam que esse crime partiria de uma outra criança, né? Após acontecer este crime, a família do Smith, ele começaram a perceber que ele estava com um comportamento muito estranho. Mas eles pensavam que poderia ser que o menino ficou chocado com o crime, porque ele nunca tinha visto nada, né, sobre isso. Eu não achei relatos sobre como que era na casa desse garoto, tá? Como era a vida familiar, se tinha alguns problemas na casa dele, eu não achei nada sobre isso. Mas acontece que um dia o Smith acabou conversando com uma vizinha e falou para ela: nossa, que louco seria se descobrissem quem matou o menino foi uma outra criança. E isso deixou a vizinha muito espantada. Falou: menino, de onde você tirou isso, né? Como que uma criança vai matar outra criança? Mas ela achou isso muito estranho e logo em seguida ele começou a fazer algumas perguntas sobre DNA, como que eram feitos os exames de DNA. E ela começou a pensar: eu acho que esse menino sabe de alguma coisa. Ou esse menino deve ter visto alguma coisa e tá com medo, né, tadinho, né? Tá com medo de falar o que ele viu. Às vezes ele viu quem foi o assassino, o sequestrador e tal. Às vezes ele sabe de alguma coisa.
é quando a vizinha fala para os pais dele: olha, eu acho que o Smith sabe de alguma coisa, não é melhor, né, levar ele para conversar com algum policial. E os pais dele resolvem levar ele até na delegacia, porque ele não falava nada, ele falava que ele não sabia de nada. Mas como ele já estava com esse comportamento estranho e fazendo essas perguntas para a vizinha, os pais acharam melhor levá-lo até a delegacia para ele conversar ali com algum psicólogo, algum policial, né, que soubesse ali conversar com criança, para ver se conseguia tirar alguma informação, porque eles não tinham nada sobre o que tinha acontecido ou qualquer coisa para começar uma investigação. Lembrando que esse crime aconteceu em 1993, então essa parte de câmeras e tal ainda estava começando ainda muito, nem tinha, né? Naquela época nem celular tinha, quem dirá câmeras. Mas é quando a mãe do Smith tem também a pior notícia da vida dela, né? Porque o filho dela olha para ela e fala, abre aspas, sinto muito, mãe, eu sinto muito, mas fui eu que matei aquele garotinho, fecha aspas. Isso, obviamente, chocou toda a comunidade, porque eles não imaginavam que tinha sido o Smith que tinha cometido esse crime, né? E o mais bizarro de tudo isso é que um dos investigadores, chamado John Ibsch, ele disse que o Smith, ele gostou de ter cometido esse crime e que ele não queria que tivesse acabado. Tipo, ele queria que o menino continuasse vivo mais tempo para que ele pudesse continuar com a tortura. O promotor do caso também disse que o mais aterrorizante de tudo era que não era só uma questão de tirar a vida de alguém, né, que esse menino aí, o Smith, queria. Porque ele poderia muito bem, né, óbvio que não é uma coisa natural, tá, gente, mas o que o promotor disse, ele poderia muito bem ter tirado a vida do pequeno Ruby e acabou. Mas não foi isso que ele fez. Ele torturou o menino e após ter tirado a vida do menino, ele judiou do menino, ele, né, fez coisas horríveis com o corpinho do menino. Então não era só questão de tirar a vida, era questão de tortura. E o pior de tudo é que esse menino aí, ele gostou de fazer isso. E é isso que deixou a polícia mais assim aterrorizada e achou esse caso totalmente bizarro. E à medida que a investigação foi indo, a polícia descobriu que o Smith, ele sofria muito bullying na escola, porque ele usava óculos, porque ele era baixinho, porque ele era ruivo. Então, várias coisas desse tipo aí, em questão do físico dele, da aparência dele, ele era constantemente assim, torturado psicologicamente na escola. E ele disse que o pequeno Ruby, ele simplesmente não deu sorte naquele dia. Ele estava no lugar errado, na hora errada, que não foi planejado. Ele simplesmente estava na rua, viu o menino e queria descontar toda a raiva que ele sentia no pequenino Ruby. No depoimento dele, ele disse que quando ele estava cometendo todo esse crime aí com o garotinho, a imagem que vinha na cabeça dele era dos meninos que faziam bullying com ele e que em momento algum ele fez esse crime por raiva do pequeno Ruby ou qualquer coisa desse tipo. Simplesmente o Ruby foi um menino que apareceu ali, né, e que pagou o pato de tudo isso, né, infelizmente com a própria vida. Eric Smith, ele foi julgado em 1993 e a mídia o apelidou de assassino de rosto sardento. E o seu caso foi amplamente seguido por telespectadores chocados em todo o país. E é muito louco, né? Porque ele já sofria o bullying aí na escola exatamente por causa da aparência dele. E para a raiva dele, né, ele pegou o apelido de assassino de rosto sardento. Bom, o Smith, ele foi sentenciado a 9 anos de prisão perpétua. Ele foi mantido em um centro de detenção juvenil até completar os 21 anos. E depois ele foi transferido para uma prisão de adultos. A gente acha aqui no Brasil que quando se fala prisão perpétua, não é
para sempre, tá, gente? Alguns países são, a prisão perpétua é perpétua. É que não faz sentido nenhum, né? O nome é perpétuo e não é para sempre. Mas em alguns países não é, tá? É como se fosse aqui no Brasil, quando a gente fala assim, regime fechado. Então, a pessoa fica presa e não sai, não tem, né, os benefícios aí. Muitos países são assim também. Só tem o nome prisão perpétua, mas perpétua não tem nada. Então esse garoto, ele ficou um tempo preso aí como se fosse assim uma FEBEM, né, uma detenção aí para crianças e tal. E depois dos 21, ele foi para a cadeia normal de adultos. E assim, gente, como se tudo já não fosse bizarro, como se tudo já não tivesse ruim, tem mais coisa ruim ainda, porque assim, ó, em uma audiência em 2002, que ele estava pedindo ali condicional, liberdade condicional já várias vezes, né? E aí ele falou que, em uma dessas daí, ele disse que quando ele estava lá estrangulando o menino, ele se sentiu muito bem porque era ele que estava machucando alguém e não ele que estava sendo a vítima. E ele também disse que se ele não tivesse sido pego, ele provavelmente teria cometido este crime novamente, porque foi uma coisa que ele gostou. Gravem isso, tá? Porque olha só. E aí, como, né, ele ficou muito conhecido aí por conta desse crime, uma moça, uma advogada que estava estudando ali, resolveu ir até a prisão lá para visitá-lo, para fazer algumas perguntas. Ela queria fazer algum, tipo, um dossiê sobre ele. Nisso daí, ela se apaixonou por ele, olha só, por homem trabalhador, honesto, né? A mulherada, tem mulher que não quer. Agora o cara lá no presídio, depois de ter cometido... Bom, não vou... Sem julgamento. Mas vamos, vai, segue o baile aqui. E aí, depois de 28 anos, ele na prisão, noivo, olha só, né? Ele teve a sua liberdade concedida, olha só, né? Uma segunda oportunidade, né, gente? E aí, ele sai da cadeia e está noivo, e assim que ele sai, ele falou que ele jamais vai cometer um crime desse novamente e que agora o plano dele é se casar, constituir uma família e ser feliz. Enquanto isso, a família do pequeno Ruby tem aí essa ferida pro resto da vida e o rapazinho aí agora que tá com 40 e poucos anos tá seguindo a vida dele e realizando os sonhos, né, de se casar e tal, que o pequeno Ruby não teve a oportunidade, né, para fazer. E a última frase que o Smith ele disse para a imprensa foi, abre aspas, o garoto de 13 anos que tirou a vida do Ruby não é o homem que está diante de vocês. Eu não sou uma ameaça, fecha aspas. Ai, gente, esse foi o caso de hoje. Agora vem a nossa reflexão, né? Que eu nem sei o que tem para refletir, porque a única sensação que eu tive, tá, na minha opinião, é de injustiça, tá? Eu sei que as pessoas, né, têm que ter uma segunda chance na vida e tal, mas, gente, dá para acreditar no que esse cara falou, né, que ele não é uma ameaça. Dá para acreditar que esse cara, né, passou todo esse tempo aí não sei. Não sei. Eu não confiaria de jeito nenhum. Mas não sou eu quem faço a justiça e nem estudei para isso. Provavelmente, né, os promotores, juízes e quem decidiu aí a saída dele deveria saber o que estava fazendo, né? Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que sim, que, né, talvez ele passou esses 28 anos aí na cadeia, mais um pouquinho, né, porque tem a época que ele estava aí nessa FEBEM, então ele passou um pouquinho mais de 28 anos. Mas vocês acreditam que esse garoto, né, que hoje é um homem, ele realmente mudou, que ele não vai cometer mais nenhum tipo de crime, assim, com outra criança ou qualquer coisa do tipo? Mas é minha opinião, né? Mas
Eu quero saber de vocês. Caso pesado hoje. Bom, mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês aqui nos comentários pra gente bater um papo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e tchau.